Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme contar com a presença e com o tempo de vocês. Eu sou a Monique de Souza Pereira, fundadora e CEO da Legado e Família Educação, uma instituição dedicada a fortalecer os negócios por meio da educação. Nossa missão é capacitar empresas com teoria, técnicas e ferramentas essenciais para a implementação de uma governança sólida e transformadora. Como conselheira certificada, hoje terei o prazer de conduzir esta conversa com a nossa convidada para lá de especial da Masterclass, com o tema Diversidade em Ação e a Transformação dos Conselhos. Nós temos aqui o prazer de trazer a Jandaracy Araújo. Jandaracy é cofundadora do Instituto Conselheira 101, membro do conselho da WIL, Women Leadership Latin America, membro do conselho do Instituto Inhotim, Museu Afro Brasil, professora convidada do INSPER, com diversas formações nacionais e internacionais, dentre elas MBA em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral, formação para conselheiras pela Sampo, especialização em Liderança e Inovação pela Kellogg School of Management, mestrado em Administração de Empresas pela FGV. Jandaracy, que honra te receber aqui e parabéns pela sua jornada profissional e por essa busca incansável por aprendizados e conhecimentos. Isso é admirável. Muito obrigada por estar aqui conosco e seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos e todas que estão aqui. Monique, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Acho que a gente vai ter uma conversa muito produtiva e sobre temas que a gente precisa falar cada dia mais, né? Principalmente quando a gente vê tantas mudanças acontecendo tão rapidamente. Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, nós achamos relevante o tema de hoje porque a diversidade nos conselhos consultivos e de administração é fundamental para a eficácia da governança corporativa e para gerar ainda mais valor para os negócios. E por que eu falo isso? Porque conselhos compostos por membros com diferentes gêneros, etnias, formações, idades e experiências proporcionam uma variedade de perspectivas que enriquecem na tomada de decisões, promovendo inovação e soluções mais assertivas. Estudos, inclusive, indicam que empresas com conselhos diversos têm 25% mais chances de apresentar rentabilidade acima da média. Então, pessoal, a diversidade nos conselhos e nas lideranças empresariais não é apenas uma questão de justiça social, mas uma estratégia que agrega valor aos negócios. Por isso, fiquem à vontade para participar dessa conversa conosco aqui através do chat. Ao final, traremos novidades e faremos o sorteio de 2 matrículas para mulheres negras participarem gratuitamente da 4ª edição da formação Mulheres em Conselhos. Então, vamos em frente, e eu já quero começar conhecendo, para que vocês conheçam um pouco mais a Jandaracy. Jandaracy, você tem uma trajetória admirável, né? Inclusive, eu vi uma matéria sobre você no Valor Econômico, como sendo a líder improvável que encoraja as jornadas rumo ao topo. E conhecendo um pouco mais sobre a sua história, eu te admiro ainda mais. Você nasceu na Bahia, se mudou jovem para o Rio de Janeiro com 2 filhas pequenas, foi vendedora de salgados enquanto estudava administração de empresas. Você sempre vislumbrou atuar no mundo corporativo? Eu acredito que você deveria ter em mente que estudar poderia te levar mais longe, né? Por isso que você tem esse currículo maravilhoso de muitos estudos em instituições muito reconhecidas. Então, se você puder contar para a gente como foi o teu caminho para alcançar o primeiro conselho, eu te agradeço muito. Acho que vai ser de grande valia para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Bom, Monique, tem um ponto que eu costumo. Recentemente eu ouvi uma frase de um homem, óbvio, e ele estava falando sobre jornada do herói, né? E aí a jornada do herói é essa nossa jornada, acho que de todas as mulheres, independente não só de raça, mas a jornada das mulheres no Brasil, né? Então, eu costumo trazer primeiro essa lá atrás, né? Por que que você já eu fui mãe nova com 2 filhas, sai da Bahia com duas para viver em outro estado
tudo mais. Não foi uma decisão planejada e pautada na carreira, acredite. A carreira veio depois. Na verdade, a mudança ela aconteceu primeiro, né? Não tinha muitas oportunidades, e outra, eu vivi uma situação de violência doméstica. E não é uma jornada, isso não é jornada do herói, isso é a realidade de milhares de mulheres no Brasil, e as estatísticas, tristes estatísticas estão aí, que não tem classe social, raça e cor para a gente se passar, né? As mulheres, a gente, né? As mulheres passarem por essa situação. Então, se isso é considerado jornada do herói, essa é a história de milhares de mulheres brasileiras, de milhões até, podemos dizer assim, que vivem ou que viveram uma situação parecida. Eu tive o privilégio e a oportunidade de hoje poder estar aqui contando um pouco da minha história e como foi transformada através, principalmente, do meu apoio da minha família, com todas as dificuldades que tiveram nessa jornada, né? A minha história é a história de milhões de mulheres que são mães solo e que precisavam se preparar, trabalhar, cuidar dos filhos, trabalhar e se qualificar para se manter no mercado de trabalho. E a pessoa falava o seguinte, que era... Vou te falar a frase, vou repetir essa frase e espero que um dia ele ouça isso. Ele chamou de desonestidade intelectual. E eu questionei, eu fiz assim, infelizmente, tem milhões de brasileiros que talvez vivam essa desonestidade intelectual que você chama, quando, na verdade, se a história de você ter que superar uma série de desafios é a história de milhões de pessoas, infelizmente, principalmente mulheres, que historicamente não estavam no mercado de trabalho ou tinham muita dificuldade de estar no mercado, quiçá na posição de liderança. Então, quando hoje a gente senta aqui para discutir mulher em conselho, é porque a gente estava discutindo sentar numa cadeira que nem era de conselho, tem uma carreira executiva, né? Há muitas décadas. Não é uma discussão que a gente começou há 1 ano ou 5 anos atrás. A gente está falando de décadas de luta, inclusive por direitos, né? Eu sempre costumo trazer direitos, né? Eu tenho 52 anos e quando eu olho que 74, só em 74 é que uma mulher é muito pouco tempo, pode ter direito a ter uma sua conta própria, cartão de crédito, por exemplo, é muito pouco tempo. Alguns direitos nossos não têm a idade da minha filha, né? Então, se a gente para trazer esse contexto histórico, sim, todas nós aqui que estão, todas as que estão nos assistindo, todas que estão aqui nessa live com a gente, tem uma jornada de heroína, porque a gente teve que transpor uma série de desafios. E para chegar, eu costumo dizer que essa minha jornada até aqui, que não foi simples e não é simples, ela passou muito por muita fé nas pessoas, muita do não me conformar com não, porque o não eu sempre tive, né? Eu nunca aceitei o não como um estágio final. Eu nunca aceitei o não. E quando hoje, por incrível que pareça, Monique, hoje eu comentei, eu fiz assim, gente, quando eu apresentei o meu plano de carreira para o meu chefe na época, ele deu tanta risada, isso tem mais de 25 anos atrás, eu já estava no mercado corporativo, já estava trabalhando e tal, mas ainda era uma assistente, não era nem, né? Mas eu já queria ser gerente. E eu fiz o meu plano de carreira, uma escadinha e 2 bonecos. Um boneco na ponta, um boneco lá no final da escadinha, que era eu, e eu perguntava para ele, olha, meu plano de carreira é esse aqui, olha que eu apresentei plano de carreira. Eu queria saber como eu faço para chegar nesse lugar. E eu sempre pedi ajuda. Eu sempre vocalizei as coisas que eu queria. E sempre procurei pessoas que pudessem me orientar, que pudessem me ajudar a, pelo menos, vislumbrar caminhos para realizar isso. E se eu hoje cheguei nessa posição, quando apareceu oportunidade para conselhos, e conselho surgiu da seguinte forma, tá? Eu era moça, muitas aqui já passaram por isso, a gente era que preparava a reunião de conselho, né? Preparava material, que de vez em quando tinha que entrar na reunião, muitas vezes tinha que ficar para acompanhar para dar um resultado, e eu, nesse papel, falava, gente, eu quero fazer isso que eles estão fazendo aqui, quero entender, porque aqui é que está acontecendo as decisões. É aqui que as decisões estão sendo tomadas.
E fui buscar informação sobre isso, como é que faz, e fui buscar de novo sponsor. Eu falo que diferente de mentor, eu fui buscar sponsor. Eu tive mentores e mentoras na minha carreira, mas eu busquei sponsors. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. A gente precisa, e aqui eu vou falar nesse lugar para todas nós mulheres, né? A gente precisa ter um pouquinho mais da cara de pau que os meninos têm. Nós somos Perfeito. extremamente qualificadas para estar nas posições que a gente aliás, a gente às vezes é high qualified. A gente está acima do que é pedido e a gente fica angustiada e nem se coloca para aquela posição. Enquanto eles, né, os estudos estão aí, não tem nem 60% e vão lá, né? Enche o peito e vai. E é uma mudança de mentalidade. Não é simples, principalmente vindo da minha geração, né? Mas é uma mudança de mentalidade. E eu agradeço, essa é outra coisa que eu falo, né? Como eu nasci com o não, e esse não, tem uma parte da minha história particular também que eu vou comentar aqui, eu já nasci com não, e eu só vim ter consciência desse não, de verdade, né? E não é uma forma negativa de falar da vida, mas eu tive a ciência desse não, o peso que esse não era há alguns anos atrás. Eu sou prematura. Então, uma pessoa prematura, nascer prematura há 50 e poucos anos atrás, possibilidade de sobrevivência era muito baixa, né? Eu nasci com 8 meses e tal. Então, gente, a pessoa já saiu burlando todas as regras. Eu falo, gente, desde que eu nasci que eu já estou burlando regra, né? Era para nascer com 9, nasci com 8, não era para Foi nascer com 9, lutando desde pequenininha, né, desde Jubaraci? pequenininha, não era para. Normalmente, minha mãe ficou entendendo toda. Então, eu fiz assim, eu já tenho isso, né? E eu fui educada, e aí eu tenho que fazer o recorte racial, eu vou fazer esse recorte, gente, para poder a gente fazer os marcadores de tempo, né, Monique? Marcador de tempo, né? Eu preciso marcar. Eu tenho uma mulher de 52 anos. Quando a gente lembra que cento e poucos anos atrás o Brasil era escravocrata, a gente vem falar de Constituição Cidadã em 88, com uma série de questões de direitos. A gente vem falar de cota só em 2014, 2012, 2014. É tudo muito recente. Tudo muito recente. Eu me formei antes de lei de cotas, então acho que é importante a gente posicionar no tempo de onde a gente está partindo. Então, quando eu lembro das coisas da minha infância, na escola, das questões de discriminação que a minha família e eu sofria, e meus pais, eles me diziam o seguinte, olha, você não pode aceitar que as pessoas te tratem assim. Eles nos educaram a lidar, que é muito duro falar isso, com preconceito. E ele sempre falou para a gente, meu pai e minha mãe, que assim, estudem, é o único bem que a gente pode deixar para vocês e é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Não vai tirar, é o Perfeito. seu conhecimento. E a educação ela tem esse papel transformador e foi o que abriu portas, mas eu já sempre lidei com não. Eu sou da época, né? E muitas aqui, então, tem gente já comentando, puta, minha idade. Gente, era escrito, era normal escrever na vaga de emprego boa aparência. Era normal se escrever. Você, para ser assistente, boa aparência. Para ser secretária, boa aparência. Eu não era boa aparência. Eu não era padrão de beleza. Então a gente tinha que lidar com não. A gente não. Ah, o perfil. Que perfil é esse? Né? Muitas vezes a promoção não chegava porque você não tem perfil. E não era por questões técnicas. Depois a gente vai entendendo que aquilo era outra coisa. Que aquele feedback tinha outra conotação. Não era um feedback de comportamento. E eu sempre que recebi um feedback assim, eu dizia, tá bom, me fala o que é que tem que melhorar, me corrige onde tem que corrigir. Eu não tenho problema de ser. E eu não tenho até hoje, tá?
de você chegar para mim e dizer, olha, esse tom não tá legal, corrige isso aqui, muda um pouco essa tá tudo certo, porque a vida é um eterno aprendizado, a gente está aprendendo todo dia. Mas depois é que a gente vai tomando consciência, e várias de vocês aqui, vão lembrar disso, que em alguns momentos a gente passava pela situação e nem sabia o que era aquilo. A gente vem de uma época que falar que estava grávida, tinha várias amigas, engravidava, meu Deus, acabou o mundo. Acabou de vez. Ainda assim, ainda hoje ainda acontece muito, né? Mas acho que antes era pior, a gente nem falava, né? Para falar, a barriga estava grande já, dizer, com medo de falar que estava grávida. Então, a gente pontuar essa questão no tempo é muito importante. E o primeiro conselho, ele veio através de um sponsorship. Eu pedi. Eu fiz, eu não quero, não, eu quero entender. E acho que a gente precisa fazer mais isso. Pede ajuda, vamos falar com as pessoas, né? Ninguém nasce sabendo tudo. E eu falei, eu preciso, se eu não tiver a primeira oportunidade, eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber se eu sou boa, se eu sou ruim, se isso é para mim ou não. E a gente precisa ter essa oportunidade, né? Acho que a gente precisa ter essa oportunidade. E lá eu aprendi que a escuta ativa, ela é efetivamente uma coisa super importante quando a gente está nessa jornada de aprendizado. Saber escutar e saber fazer leitura de cenários, conhecer as pessoas com que você está se relacionando naquele ambiente, quem são as pessoas chaves. Tem algumas técnicas, né? Mapear o que não está no organograma. Nem todo mundo sabe fazer esse exercício. Quem são as pessoas, principalmente quando a gente fala de empresa familiar, né? Quando a gente fala de empresa familiar, muitas vezes o principal influenciador não está no organograma. O É principal verdade. influenciador de decisões não é quem está ali no dia a dia, no cenário. E se você não mapeia quem são os grandes influenciadores, provavelmente você vai ter mais dificuldades. Uhum, sem dúvidas. Muito bom. Nossa, muito bom conhecer um pouquinho dessa sua jornada e, poxa, não é fácil, né, para a gente ouvir tudo isso, né, e se colocar no seu lugar também, no seu chapéu, das dificuldades que você passou, né, Jandaraci. Eu tenho uma mãe educadora, né, ela, enfim, era diretora de colégio, ali de primeira a quarta série, e eu sempre aprendi desde pequena que o racismo é uma coisa que a gente tem que abominar, né, que todos somos iguais, todos devemos ter o mesmo tratamento. Então, é muito bom ter você aqui, é muito bom a gente estar fazendo essa ação, porque é uma bandeira que a gente quer sempre apoiar, né? Abrir essa oportunidade para mulheres que são consideradas minorias, para que vocês tenham cada vez mais voz, cada vez mais capacitação, para ter essa coragem que você está trazendo para a gente. É muito legal te ouvir, porque assim, você claramente foi uma pessoa que sabia muito bem onde queria chegar, né? Tem um ditado da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito, que é assim: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E a síndrome da impostora tá aí para nós o tempo todo, né? A gente está com várias mulheres aqui assistindo. A gente nunca acha que a gente está pronta, que a gente está qualificada. Isso que a Jandara falou é real. O homem com 50% ali da qualificação, ele se coloca na vaga, ele vai, ele acha que ele está com tudo. Maravilhoso. A gente não, né? Se a gente tiver com, tá faltando 20%, a gente já fala, não, esse lugar não é para mim. Então, é muito bom te ouvir, porque é uma voz de inspiração, né? Essa tua coragem, essa sua força. E tudo que você fez até agora, eu vi o seu currículo, assim, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, meu Deus, sabe? É incrível, assim. Então, assim, eu só tenho a te parabenizar por toda a sua jornada e te agradecer por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua jornada, tá? E eu já quero emendar aqui na segunda pergunta, pessoal. Eu já trago aqui um pouquinho também de polêmica, né, para a gente conversar a respeito. Então, assim, de acordo com dados muito recentes do IBGE, a população do Brasil tem mais mulheres do que homens. Não sei se vocês sabem disso, mas nós temos 51% mulheres e 49% homens.
Essa pesquisa também mostrou que mulheres possuem níveis mais elevados de escolaridade em comparação com homens. Temos 60% de mulheres com ensino superior, né? E 40% homens. No entanto, a diferença salarial é muito grande entre homens e mulheres, né? Mulheres recebem apenas 74% do salário médio dos homens. E a realidade nos conselhos também é impactante. Segundo dados recentes, somente 21% dos conselhos, dos assentos de conselhos, são ocupados por mulheres agora em 2025, um dado super recente, em relação a 8,5% em 2019. Né? Então, no Brasil, nós tivemos avanços, mas ainda há uma resistência no que tange à inclusão de mulheres e minorias em conselhos. Então, eu gostaria de saber de você, Jandaraci, na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres para chegarem a esses espaços de decisão? Como a gente pode acelerar essa mudança? E se através da recomendação do Pratique ou Explique sobre diversidade em conselho pela CVM e aquele projeto de lei 1246 de 2021, que propõe a reserva de 30% das vagas em conselhos de administração de empresas públicas para mulheres, se você acha que esses são caminhos bons, né, para já melhorar esse número, né, de mulheres em conselhos, queria ouvir um pouquinho de você, o que que você acha disso tudo. Várias perguntas em uma, né? Várias em uma. Bom, o que a gente precisa, talvez acho que todo mundo precisa entender, nós temos uma distorção, né? Vamos pensar o seguinte, o mercado ideal, né? Vamos pensar, eu gosto de trazer, às vezes, alguns conceitos muito do nosso dia a dia para explicar um pouquinho o porquê a gente precisa, por exemplo, de uma lei 1246 de 21. Por que tem um movimento 30%? Por que essa necessidade de ações afirmativas, né, de a gente ter programas de diversidade, da gente ter, por exemplo, turmas exclusivas para mulheres, porque a gente tem uma distorção. A sociedade brasileira ela está para trás nesse aspecto. E, gente, a gente está para trás estruturalmente. Estruturalmente. Lembra que eu falei no começo, né, que apenas em 74, só em 74, votar 62, ter direito à conta corrente sem ter o marido 64. A gente está falando de 2 anos, 1 ano e meio, que a gente podia decidir sobre o próprio corpo, né? Por exemplo, ligadura de trompas, 2 anos e meio sem precisar de um homem. Se a gente pega a linha de direitos, vamos pegar de direitos para poder todo mundo entender de que lugar que a gente está saindo, né? Se eu pegar a linha dos direitos da mulher, direitos, lei do feminicídio, Maria da Penha, tudo isso, é tudo tão recente. Observe, estou falando de direitos. Divórcio, né? Lei de separação, você poder viajar com seu filho sem precisar autorizar, assim, né? Viver a questão da guarda, é tudo muito recente. A gente está falando de coisa, gente, que não tem nem 70 anos. É tudo muito recente. As principais leis. Olha, quando a gente fala de licença maternidade, quantos anos tem? É só a gente resgatar na linha do tempo. É tudo muito recente. Então, para corrigir uma distorção, você precisa atuar no mercado. O que ações afirmativas, a Lei 1246 pretende? Eliminar a distorção. E o que é eliminar essa distorção? É reservar só um pedaço, não é 100%. Não é resolver um problema criando outro. É reservar um pedaço. Né? A lei propõe isso. Olha, é 30%, não é 100%, não é 50%, não é 60%, não é 80%, é 30%. E a ideia, o que a gente estava no pré-comentando, só para a gente entender, União Europeia tem cota de 40% para mulheres em conselhos. A lei de cota na França, que fez 10 anos, lá em 2021, hoje está com 14 anos, elevou o número de mulheres para 44%, não é 100%, é 40%. É menos, não é que a mulher, nem é 50-50, hein? A Noruega, nossa, um país super desenvolvido, né? Tem cota para mulheres.
Por que que nós, com a distorção que nós temos, a gente é tão contra a reserva de vagas? A gente não está. A gente está falando de 21%, né, Monique? Mas vamos pensar o seguinte: muitas estão porque são herdeiras, algumas né, porque são herdeiras, que não tem como tirar porque é herdeiro. Não tem como tirar. Mesmo assim, gostariam de tirar. Né? Há controvérsias. Estão ali porque são herdeiras. Então, se a gente começa a fazer esse recorte, tirar quantas são herdeiras, quantas não são, o número é pequeno. E a gente está falando de 52% da população que tem qualificação, como a gente falou antes, que é bem qualificada, que a gente se prepara 2, 3 vezes mais para poder ocupar aquela posição. A gente é mais. E aí é um comportamento mais minuciosa, mais dedicada ao que faz. Então, o que a gente está falando hoje é de corrigir essa distorção para poder a gente chegar num ponto onde a gente tenha mais equidade e a coisa se torne mais fluida. No entanto, o que é que nós estamos presenciando? A gente está presenciando uma grande campanha de retrocesso, obviamente encabeçada pelo extremismo político, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso para a mesa. Aliás, importante ressaltar, conselheiro ou conselheira que não estuda geopolítica precisa falar de política, viu, senhores e senhoras? A gente precisa, e aí, quando eu falo política, não é estar nesse lugar de levantar a bandeira XYZ, mas entender contexto, né? Entender contexto. Então, essa polarização que já vem sendo destacada, né, pelos relatórios de globais de risco, do World Economic Forum, a gente já vem falando disso há uns 4 ou 5 anos, o efeito da polarização está gerando esse efeito antidiversidade, que é uma outra realidade. Lá é outra realidade. Lá eles têm 30 e poucos por cento. Aqui a gente não tem. Lá é outro cenário. Outro cenário econômico de formação, é outra coisa. A gente ainda está muito longe. E aí a gente está falando de países extremamente desenvolvidos na questão de educação, educação de qualidade, né, de acesso, totalmente diferente, e eles criaram e mantêm lei de cotas. Por que será? Porque a questão de gênero é uma questão mundial. A questão de gênero é uma questão mundial. E é um problema que o mundo inteiro precisa parar para olhar. Eu tenho tido oportunidade de estar em vários países, em algum momento voltado para essa agenda, e até nas discussões mesmo executiva, e me surpreende muito, Monique, que em alguns casos a gente está falando das mesmas questões. Das mesmas questões, quando a gente faz recorte de gênero. Na Dinamarca, na Finlândia, a gente viu o que aconteceu com a primeira-ministra. A gente está falando da mesma coisa. Mudou o país, mudou o CEP, mas a gente está falando dos mesmos problemas. Obviamente tem as suas proporções, mas são os mesmos problemas. E aqui a gente precisa decidir se a gente vai ser realmente continuar vivendo na época jurássica, né? Ou se a gente vai evoluir, quer ser a tão sonhada nação, né, do futuro, civilizatória, que isso passa por civilidade, né? O que a gente quer? Mas eu entendo que cota e ações afirmativas é uma ação que deve ser temporária para corrigir distorção. Eu vou dar um exemplo que eu falei de distorção mais cedo. O que é que o mercado faz quando, por exemplo, o dólar está muito alto? Vai lá e interfere no mercado, não é isso? Para corrigir. Isso todos, né? Ou o Banco Central Americano vai lá, interfere com taxa de juros, ou quando tem alguma distorção no mercado, não atua? Não existe um mecanismo para atuar, seja no Brasil ou fora do Brasil? Por que nesse aspecto isso é um problema? Né? Então, é disso que a gente está falando. Solução temporária para corrigir uma distorção.
para depois a gente pensar em mérito, a gente pensar em outra coisa. Muito bom, Jandaraci. Eu corroboro com o teu entendimento. Quis muito trazer esse tema porque eu acredito que precisa para a gente conseguir equalizar essa diferença. E esses países que a gente trouxe aqui, que a Jandaraci trouxe, citou aqui, Europa, havia uma discrepância absurda também. Essas leis são de 2008 e 2011, né? Recente, Então, eles, muito recentes, é tudo entendeu? Então, lá recente. eles tinham 11% de presença feminina. A partir do momento que veio a lei de cotas, isso aumentou absurdamente. E assim, pessoal, lá é para todas as empresas. Aqui a gente tem essa lei agora, esse projeto de lei que ainda está para ser aprovado pelo Senado, que é para empresas de economia mista, né? São empresas Públicas e mistas, públicas. né? Públicas e de economia Isso. mista. Nesses países, não, pessoal, é para todas as empresas de um certo porte. E se não cumprir, o que que acontece? Multa, multas altíssimas. E se não colocar mulher e colocar um homem, esse homem ele sai da cadeira de conselheiro. Então, assim, é uma multa bem agressiva, né? É uma medida mais agressiva, mas, assim, é como o Jandara se falou, é uma forma de você tentar minimizar esse impacto negativo que a gente vive aqui. Porque, assim, Jandara, eu escuto muito as pessoas falarem assim: nossa, mas para que que eu vou me preparar se eu não vou ter oportunidade, né? E a gente sempre comenta, você precisa se preparar para você estar pronta para as oportunidades, para você buscar as oportunidades, né? Então, isso acaba sendo desmotivante para muitas mulheres, né, Jandaraci? Poxa, não vou ter um lugar no conselho, é só por indicação, quem vai me indicar? Então, a gente precisa mudar essa realidade, a gente sim precisa falar mais sobre esse tema. Então, te agradeço, né, por ter né, aceito falar sobre isso, porque nem todo mundo gosta, tem muitas mulheres que são muito contra cotas, e eu também concordo contigo. Eu não consigo acreditar que isso aconteça, porque assim, a gente não vai conseguir levar esse nível de mulheres em conselhos para cima se a gente não colocar uma lei para impulsionar que essa medida de fato aconteça, sabe? É que Então, elas caíram na fake narrativa, eu vou falar, a expressão é essa. E é uma construção, gente, a fake narrativa, ela tem um poder super interessante. A gente já tem a tal da síndrome da impostora que os homens têm também, tá? A síndrome do impostor, os homens têm também, eles vocalizam menos. Aliás, eles sofrem um monte de coisa também, só que eles não falam, né? Tipo, eles têm os traumas internos dele, mas eles não falam. Mas a gente colocou-se a lenda e assim implantou-se na mentalidade dessas mulheres que são extremamente contra o seguinte: ah, mas você está aqui só por cota. Como se fosse pejorativo e como se ele não estivesse ali porque alguém indicou, não por capacidade técnica. No dia que a pessoa falou isso para mim, em um grande evento, um grande executivo, um grande conselheiro, é conselheiro de grandes empresas, e ele contando que ele começou em conselhos muito cedo e tal, e tal, e tal. E aí a gente chegou no ponto de eu perguntei, eu fiz assim, tá bom, mas quando você assumiu o seu primeiro conselho, com a idade que você tinha todo esse skill técnico que você exige hoje das pessoas? Ou alguém te deu a primeira oportunidade? Porque está por cota e está porque um amigo indicou e não porque tem um currículo bom, minha querida, antes está por cota. Porque é sinal de que se o amigo não tiver um amiguinho para empurrar, ele não está por competência, não está porque tem o mesmo currículo que o seu, mas está porque um amiguinho empurrou, opa, a gente está, o sujo falando mal lavado, sabe? Então, acho que também a gente tem que fazer provocações. E mulheres, sejamos mais amigas de mulheres. Eu fico, quando alguém me fala assim, eu odeio o feminismo, eu fiz assim, você entendeu o que é feminismo? Vamos lá. Ah, gente radical tem tudo quanto é lugar, né? Mas vamos pensar o seguinte: o que o feminismo, o fato da gente hoje poder votar, né? Eu fiz um texto no meu LinkedIn, depois vocês podem buscar, explicando o que é o 8 de março. O 8 de março foi uma ação feminista de mulheres exigindo direitos trabalhistas.
Não foram os homens que foram para a rua pedir direitos para as mulheres, não. Foram as mulheres que foram para a rua. E o feminismo, ele passa por direitos. Direitos de ir e vir, igualdade de direitos e deveres, não é só direitos, né? Direitos e deveres, mas igualdade. Então, se hoje a gente está falando de pode votar, de pode ter conta, de pode ter cartão, de pode tomar decisão sobre o próprio corpo, se vai ter filho ou se não vai ter filho, isso foi esse tal de feminismo que muita gente hoje fala cruz credo. E essa construção da fake narrativa criou-se, olha, quem é feminista é uma mulher não desejada, quem é feminista é uma mulher feia, quem é feminista é uma mulher que não se cuida. Não, tem nada a ver uma coisa com outra. Então, se criou-se fakes narrativas, criando mais baias em cima de uma situação que a gente está falando de direitos. A gente está falando de direitos, a gente está falando de direito à existência, a gente está falando de igualdade de oportunidade. E, de novo, a gente não está falando de ou é homem ou é mulher. Gente, a gente não está falando disso. A gente está falando de homens e mulheres juntos. Tá? De novo, e aqui eu vou fazer um outro recorte. Eu não estou falando apenas de homens e mulheres cis. Outra provocação que a gente. Vou jogar uma pimenta aqui nesse negócio agora. Como boa baiana gosta de uma pimentinha, vamos jogar mais uma pimentinha aqui. A gente está falando de homens e mulheres juntos no ambiente corporativo, juntos nas organizações. Não é sai os homens entre as mulheres ou sai as mulheres e ficam os homens. É juntos. Porque a gente só vai evoluir como organizações mais prósperas, organizações mais inovadoras, se a gente estiver construindo junto. E é isso que eu tenho falado muito, gente, não é para poder não ter mais homem, é para ter homem. Mas é para ter mulher também. Por que a gente pensa e é um pensamento de escassez, viu, Monique? Quem pensa assim é quem vibra na escassez. Eu costumo dizer assim, eu não gosto de gente que pensa na escassez, particularmente não gosto. Quando a gente pensa na abundância, a gente sempre pensa de agregar. A gente sempre pensa assim, puxa, dá para trazer mais um, dá para. A gente pensa no agregar, a gente não pensa no desagregar. E é isso que a gente tem que quebrar. A barreira, a mentalidade de que a gente pautar isso está querendo desagregar. Não, a gente está querendo estar junto. A gente quer estar do lado para contribuir, né? A gente quer estar lá também, no front, junto. Então, eu acho que é muito esse olhar também, de falar de que a gente está falando aqui de agregar, não é separar, é junto. Muito bom, perfeito. Isso vem muito ao encontro do que eu vou trazer aqui para Jandaraci. A gente já está quase ali no final em Jandaraci, mas nossa, eu queria ficar aqui a noite inteira conversando contigo. É muito bom te ouvir. Mas assim, pessoal, estudos como o da McKinsey têm mostrado as vantagens da inclusão e da diversidade no aumento de performance das empresas, né? Embora a justiça social seja o ímpeto inicial por trás dessas iniciativas, as empresas começam a perceber que a inclusão e a diversidade são uma fonte de vantagem competitiva, mais especificamente uma alavanca essencial de crescimento. A gente estava comentando aqui, né, no começo, sobre a questão da gerações. Estamos com várias gerações atuando juntas, com vários pensamentos diferentes. Se eu não tenho um conselho diverso, como é que eu vou pensar, né, no tipo de consumidor do meu produto, por exemplo? Então, assim, a diversidade é muito interessante por isso. Então, assim, Jandraci, queria ouvir de você, na sua visão, como a diversidade nos conselhos, pela tua experiência, o que você tem visto na prática, pode se traduzir em vantagem competitiva para as empresas? Deixa eu ver, acho que eu fechei, não fechei. Olha, Monique, tem várias vantagens competitivas. Primeiro, a gente sai do efeito manada em relação à tomada de decisão. A gente sai do efeito manada. Aquele movimento de todo mundo, um acompanhar o outro na decisão, ou um validar a posição do outro para não ser o contraditório. E nós, mulheres, temos uma característica de sempre levantar o dedinho e fazer aquela pergunta incômoda. E às vezes, essa pergunta incômoda ou ir contra, ou questionar um caminho, faz com
todo mundo reflita melhor sobre novas possibilidades. Então, quando eu trago uma primeira vantagem competitiva eu saio do pensamento uniforme na tomada de decisão. Eu saio do mesmo modelo, de um modelo de decisão, né? Porque a gente tem meio que um padrão para tomar decisão, né? A questão do lado direito e lado esquerdo do cérebro, mais racional, menos mais sentimental, e a gente consegue equilibrar mais isso. Então, a diversidade, ela traz novos olhares e novos caminhos para a resolução de problemas e para uma visão estratégica e construção de futuro. Então, eu trago novas possibilidades, porque o background é diferente. Além da capacidade técnica, as histórias individuais contribuem para uma forma e um modelo de pensamento. Isso aí quem fala é a neurociência, tá, gente? Não sou eu, não. Então, a forma como a gente reage ou decide as situações vem da nossa formação, né? Do nosso conhecimento que a gente adquire, técnico, essa hard skill, e toda a nossa vivência. Quando eu trago pessoas de origens diferentes, de formações diferentes, eu estou enriquecendo a discussão. Imagina uma empresa de bens de consumo. Quantas novidades eu posso trazer, por exemplo, quantos novos produtos quando eu tenho uma governança diversa? Ou quanto olhar, e aí trazendo que governança, a gente olha para o dia a dia, mas também olha para o futuro, quanto olhar para o futuro, ou trazer questões de novas soluções, olhando para o futuro, a gente perde. Uma outra coisa que também geralmente eu costumo trazer, eu vou trazer aqui uma questão de saúde, né? Eu acho que a gente precisa também pautar mais mulheres na área de tecnologia, na área de STEM, na área de desenvolvimento, né? Mais matemáticas. A todas as mulheres aqui, imaginem vocês numa indústria farmacêutica ou produtos desenvolvidos para mulheres. Se nós tivéssemos mais mulheres nesses lugares, será que a gente ainda não teria desenvolvido um outro aparelho para a lei da mamografia? Ponto. Quer ver? Vamos, mulheres, aqui pensar o seguinte: se fossem os homens fazendo mamografia, será que o aparelho seria aquele ou seria outro? Se fôssemos nós lá ajudando a desenvolver uma nova tecnologia para a detecção do câncer de mama, será que seria aquele monstro que é hoje, que só nós sabemos como é que é? Duvido. Duvido. Então, eu costumo trazer coisas que são muito do nosso dia a dia para a gente começar a pensar. Quando mulheres começaram. Vou trazer exemplos bobos, gente. Bobos. Que talvez pareça, não é bobo, mas para a gente não é nada bobo, tá? Aos homens que estão aqui, deixa eu contar para vocês, é aterrorizante. A gente fica, meu Deus, tem que fazer. Nossa, tá chegando o dia de fazer. A gente fica se preparando psicologicamente para poder fazer esse bendito desse exame. Imagina quanto de produtos novos ou quanto de novos serviços e a gente tem cases maravilhosos na indústria, cases famosos de donas de casa que desenvolveram indústrias riquíssimas, que hoje estão aí, soluções riquíssimas. Então, em toda parte, isso exatamente, Kate, todo lugar falta esse olhar da mulher. E é por isso que a gente tem que fomentar mais mulheres. Nós somos a maioria da população no mundo. No mundo. Gente, eu vou agora dar uma viajada, Monique, me perdoe, mas eu estava outro dia, ano passado eu tive no encontro da ONU, né, que teve agora essa semana, só que eu estava no Canadá, não consegui participar, que é a conferência anual sobre direito das mulheres, e no ano passado eu fui e eu participei da roda europeia. E, gente, as reclamações as mesmas. Violência, direito de família, mercado de trabalho. Fui para a roda da África, igual. Fui para a roda da Ásia. Eu fiz, gente, céu, não tem lugar bom, não. E aí me surgiu uma teoria, só para dar aquele momento relax aqui para a gente. Eu fiz, gente, em que momento? Será que foi no momento do parto que a gente traumatizou todos os homens? Porque no mundo inteiro eles pensam
mais ou menos parecido, querem comandar as mulheres, nós assustamos eles, a gente fica parado. O que será que aconteceu lá na época das Amazonas, sei lá, alguma coisa holística aconteceu, porque a gente vive o mesmo problema no mundo inteiro. Mas voltando para nosso café com leite aqui só queria dar esse pensamento, vamos ajudar a pensar juntas nisso aí, que teoria será essa do universo que deu esse negócio ruim? Porque nós somos ou mãe, né? Somos os únicos ser que gera outra vida, então aqui ou a gente é mãe, ou é irmã, ou é tia, ou sobrinha de, né, de alguém. A gente de novo se torna a maioria, porque o que é que não funciona, né? Então, quando a gente pensa na indústria, principalmente, o olhar da mulher é fundamental. Fundamental. Olha quando a indústria de carro, um vendedor de carro entendeu que quem tomava a decisão era a mulher, olha o que aconteceu com a indústria de carro, gente. Né? A gente tem N exemplos aqui de diversas indústrias. Então, acho que a gente precisa entender que é muito maior, né? A gente olhar para o mercado e aí trazer quem consome para dentro da agenda, para quem decide também para dentro das empresas e ter esse olhar de contribuição. Eu hoje passei com uma turma que é do agro e foi muito interessante, né? Que é um setor que a gente fala pouco, tem poucas mulheres, agora tem um pouco mais, também estão se juntando, mas a gente lembra como era antigamente a lei de terras no Brasil, quando uma mulher se tornava herdeira de terras? Alguém lembra disso? Ela tinha que ser casada para ser dona de grandes terras, tinha que casar. Alguém lembra dessa história sobre direitos? Então, a gente precisa desmistificar, né? Imagina o que era há 15 anos atrás uma mulher agricultora indo negociar. Então, eu acho que é esse olhar, né? De novo, é pensar no futuro que a gente possa construir mais juntos. Muito bom, Jandaraci, excelente, excelente ponto. Você tem toda a razão e a diversidade ela traz essa riqueza, né, para tomada de decisões melhores, mais assertivas e entregar valor, gerar valor para o negócio e entregar valor para a sociedade também, né? Muito bom. Diego, se puder colocar nosso LinkedIn aqui para o pessoal nos adicionar, eu e Jandaraci, vai ser um prazer, né, tê-los conosco, acompanhando aí os nossos próximos passos. A gente já está indo aqui para o final, Jandaraci. Eu gostaria muito de te pedir, se você puder deixar aqui algumas dicas para as mulheres que estão, né, se preparando, buscando uma oportunidade para atuação em conselhos. O que que você deixa de dica para que essas mulheres possam fazer? Quais são os caminhos legais para as mulheres se preparar para essa atuação? O que fazer, né? É muito importante, gente, entender qual é o papel do conselheiro, né? Eu acho que a formação, como o legado da família, como vocês fazem aqui, como o próprio BGC, como as outras instituições, se preparem e entendam. Duas coisas que eu sempre falo primeiro, se preparem para estar nesse lugar, né? Eu acho que qualificação nunca é demais, mas também é importante você saber se é isso que você quer. Segundo ponto, busquem, entendam juridicamente do papel que vocês vão exercer nesse lugar, porque nós mulheres, de uma forma geral, falamos pouco ou quase nada sobre proteção patrimonial e sobre dinheiro, né? E a gente precisa estar no conselho, precisa falar sobre isso. A gente fala muito pouco sobre isso. Por quê? Porque tem responsabilidade fiduciária. Se é um conselho de administração, mas é porque tem conselho fiscal. Tá tudo certinho, como é a decisão da empresa, como é que é, você entende disso? Porque a gente, né, viu os casos recentes aí, os escândalos, você responde, né, judicialmente em caso de uma fraude, você pode colocar os seus bens em risco. Então, acho que é super importante também trazer essa perspectiva, né? Eu quero estar em conselho, tudo bem, mas eu cuidei do meu patrimônio, fui fazer uma proteção patrimonial, eu vou ter seguro nesse lugar que eu vou sentar, como funcionam as coisas, sabe? Então, é muito importante a gente ter esse olhar
também de desenvolver essa expertise para nos proteger. Isso é muito importante. Muito bom, Jandaraci. Inclusive, essa daqui é um terceiro encontro que a gente está fazendo de uma sequência de lives. E na live um foi uma live que eu fiz uma explanação aqui sobre conselho consultivo e trago a diferença entre conselho consultivo e de administração. Então, eu falo muito sobre isso que a Jandaraci está comentando. Então, se vocês quiserem, não participaram com a gente vai deixar o link aqui do lado para vocês se cadastrarem e terem acesso a essa live. Eu acho que vale muito a pena trazer um pouquinho de clareza, porque é bem isso que a Jandara se falou, tem que saber como funciona, né? Então, essa compreensão da responsabilidade, da proteção, governança corporativa é muito importante que vocês conheçam, né? Dentre vários outros temas, mas a governança é extremamente relevante e é uma forma também de vocês se prepararem e se protegerem para os passos que vocês vão dar daqui para frente. Então, assim, pessoal, Jandaraci, bom demais conversar com você. Muito obrigada, de verdade, eu estou muito feliz. Já faz um tempo que eu estou querendo conversar com você, trazer você aqui para perto e fico muito feliz que deu certo. Vou chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Jandaraci, muito obrigada por compartilhar conosco tanto conteúdo relevante, que é fruto da sua vasta experiência, da sua vivência. Foi muito bom te ouvir. Agradeço por mim, pelo Legado de Família e por todos que nos assistiram aqui. Foi muito bom. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço a todas que ficaram aqui, aos comentários, aos homens também que ficaram aqui, que assistiram a live, vocês são muito importantes nessa jornada, a gente conta com vocês, hein? Rapazes, eu acho Muito. que é muito importante, a gente conta muito com o apoio de vocês, e muito obrigada mais uma vez, Monique, pela oportunidade. Imagina, isso mesmo, Jandaraci, eu corroboro com o teu entendimento. Os homens são muito importantes para a gente nessa jornada. Eu gosto muito, tenho muitos inspiradores assim do meu lado que nos abraçam mesmo, que nos colocam ali, que nos incentivam. Então, assim, obrigada por vocês fazerem esse papel tão importante, né, para que a gente possa chegar num nível de uma equidade aí entre gêneros, tá, pessoal? Os homens, muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Então, foi um prazer compartilhar esse momento juntos. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Uma excelente noite para vocês. E até breve, pessoal. Um abraço bem grande, viu? Tchau, tchau.